Estamos de volta com o Esporte UESB, agora futebol amador. Ontem nós tivemos o campeão da segunda divisão LCDT 2016. A Portuguesa venceu a equipe do Birigui por 2-1 e levantou a taça. De qualquer forma, os dois times passam a integrar a elite do futebol amador de Conquista do ano que vem. Além disso, foram definidos os semifinalistas do campeonato Cidade de Futebol Society, realizado no campo do Panorama. O Boa Vista venceu o Bangu pelo placar de 3-0 e ficou com uma das vagas. O Ipiranga completou a outra ao vencer o Alto da Conquista por 2-0. A terceira vaga ficou com o Independente, que após empatar com o Família no tempo normal por 0-0, venceu nas cobranças de pênalti por 10-9. Os confrontos ficaram entre Boa Vista contra Ipiranga e Rosa Cruz, que havia vencido semana passada contra o Independente. No campeonato do bairro Guarani, Ponte Preta venceu o Flamenguinho por 2-1, que é o mesmo placar da vitória do Real Adrenalina em cima do Aparecida. Pelo campeonato de futebol da zona rural, Palmeiras goleou o Paraguai por 4-1. Flamengo venceu o Cachoeira das Araras por 2-0 e Lagoa de José Luiz e Portuguesa empataram em 2-2. Também empataram em 2-2 Viana e Juventus e Laranjeira atropelou o Ribeira por 4-0. Braga venceu o Baixa do Cedro por 3-2 e Periquito venceu o Xavier por 1-0. E as partidas entre Unidos e Boca Júnior e Roseira e Goiás terminaram em 0-0 essas duas partidas. Já no Intermunicipal, a seleção de Conquista perdeu para a seleção de Ibirataia por 2-0 e para continuar na disputa, o Bode terá que vencer o jogo de volta por uma diferença de 3 gols no Lomanto Júnior, muita coisa. Agora na Copa Governador do Estado, o Conquista venceu o Cajazeiras lá em Salvador pelo placar de 3-1. Jacobina e Jacuipense empataram em 1-1. Fluminense venceu o Teixeira de Freitas por 1-0 e Atlântico venceu o Atlético por 3-1. E nós damos uma pequena pausa agora no futebol. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre Brasileirão, Série A, Série B. Mas agora vamos falar sobre o Outubro Rosa. Nós sabemos que esse mês é o mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. E uma academia aqui de Vitória da Conquista promoveu uma série de atividades para lembrar a importância da atividade física para combater uma série de doenças. Para se divertir, movimentar e cuidar do corpo, essas foram as razões que trouxeram Dona Edinice a um aulão em conscientização aos cuidados e prevenções do câncer de mama e colo de útero, objetivo da campanha do Outubro Rosa. Eu vim fazer porque para melhorar minha saúde, né? E para prevenir também o câncer. O evento, que foi promovido por uma academia aqui de Vitória da Conquista, proporcionou atividades físicas variadas, com a intenção de alertar sobre a importância de exercer o corpo em prevenção a algumas doenças. Essa atividade busca a atividade física e o exercício físico, ela previne, já tem estudos comprovados que ela previne e reduz o índice de câncer nas pessoas, ela fazendo de forma regular. Então a atividade física é muito importante. O nosso intuito em promover esses aulões, que além do público frequente da academia, a gente consegue abrir espaço também para a sociedade. Uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos são grandes aliados na hora de se manter saudável. Para se ter uma ideia, o treino funcional feito por esse professor pode ajudar a reduzir quase 40% do risco de câncer. É um tipo de atividade onde a gente prioriza, né, a questão de prevenção de lesão, fortalecimento, melhorar o condicionamento do aluno, a resistência, força, agilidade, equilíbrio. Então, dessa forma, você está melhorando a sua aptidão cardiorrespiratória. Se você está melhorando a sua aptidão cardiorrespiratória, você está se prevenindo de diversas doenças. Então, o câncer também é uma delas. Para os que passaram por lá, como Rosilane, por exemplo, a iniciativa ajuda a entender melhor a necessidade da prática dessas atividades para se ter uma boa saúde. Você começando com a atividade física, a partir daí você se previne de muitas outras situações que possam ser vindo à sua vida. Mas mesmo com todos os benefícios que essas práticas podem oferecer, é sempre bom lembrar sobre a importância de ir ao médico e se cuidar. Afinal, é sobre isso que se trata o Outubro Rosa. O Outubro Rosa chama atenção para isso, a importância do autoexame, porque o câncer de um mês para outro ele pode surgir. Então, essa campanha é muito importante. Toda mulher tem que participar, tem que estar atenta, né, aos sinais, aos sintomas, porque o câncer, quando descoberto no início, ele tem cura.
Bacana essa iniciativa. Agora nós voltamos a falar sobre futebol. Na Série C do Campeonato Brasileiro, no sábado, o Boa Esporte venceu o Juventude por 2-1 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com esse resultado, o time mineiro pode perder por até 1-0 no jogo de volta, que garante a classificação na decisão por conta do saldo de gols. Já o Juventude precisa vencer por 2 gols de vantagem, ou até por 1, desde que marque 3 ou mais. Caso os gaúchos devolvam o 2-1, a decisão será nos pênaltis. Na outra partida da semifinal, o ABC atropelou o Guarani por 4-0. 2 gols de Jones Carioca e 2 de Lúcio Flávio. Com esse placar, a equipe potiguar larga com uma boa vantagem no próximo jogo e fica a um pé da final da Terceirona. Agora a Série B, a 31ª rodada da Série B do Brasileirão teve início na última segunda-feira, dia do Sport West, semana passada, e foi encerrada no sábado agora. O grande vencedor foi o líder Atlético Goianiense, que bateu o Paysandu por 2-1 e abriu 4 pontos de diferença sobre o vice-líder, o Vasco, que foi derrotado pelo CRB por 2-1 em São Januário, gente. Veja isso. E o Náutico, terceiro colocado, embalou a sua 6ª vitória seguida. A nova vítima foi o Ceará por 1-0. Quem também se deu bem foi o Bahia, que derrotou o Brasil de Pelotas por 1-0 e subiu para a 5ª colocação com 49 pontos ganhos, 2 atrás do Avaí, 4º colocado. Daqui a pouco a gente fala sobre essa diferença do 2º colocado para o 5º. E o time catarinense fez o dever de casa contra o Tupi por 1-0. Na ponta de baixo da tabela, o Bragantino, enfim, encerrou a sequência de 6 derrotas, com vitória sobre o Criciúma por 2-0. Mesmo assim, o time seguiu na zona de rebaixamento. É o 17º colocado, com 30 pontos ganhos, 3 atrás do Oeste, que apenas empatou por 1-1 contra o Lanterna Sampaio Corrêa. Voltando a falar sobre o Vasco, depois de começar a Série B do Campeonato Brasileiro de forma dominadora, o Vasco agora corre risco na competição, justamente nessa reta final. O time vem jogando mal e contra o CRB chegou à 3ª derrota nos últimos 4 jogos, a 9ª dessa competição. A vantagem para o Bahia, que é o 5º colocado e o primeiro fora da zona de acesso, caiu para 5 pontos. Para sair dessa má fase, Jorginho, técnico do Vasco, quer envolver trabalho e união. Em uma entrevista recente, ele reconheceu a queda de rendimento da equipe depois da parada para as Olimpíadas do Rio e assumiu a responsabilidade, Ainda bem. Claro que ele citou o elenco reduzido que sofreu com a perda de jogadores por lesões e também por convocações, é o caso do goleirão, Isso é uma verdade. Nos próximos dias, tempo é o que não vai faltar para Jorginho trabalhar o time, porque o Vasco não tem jogos no meio de semana e só entra em campo novamente no sábado contra o Paraná, tem a obrigação de vencer. E agora Paula Dorotioto vem aí trazendo os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Jura. Boa noite para você que está acompanhando o Sport Wesb. Não foi dessa vez que o Flamengo conseguiu ficar na liderança. O rubro-negro até tentou, fez o primeiro gol contra o Inter, mas o Colorado reagiu ainda bem e venceu por 2-1. Destaque para o Vitinho, que jogou muito bem, inclusive fez o gol da vitória do Inter. Enquanto isso, lá no Orlando Scarpelli, o Palmeiras venceu o Figueirense por 2-1. Teve muito lance polêmico, pênalti não marcado, pênalti que era para ser marcado. Enfim, pelo sim ou pelo não, o Verdão se garantiu e venceu por 2-1, aumentando a distância do rubro-negro. Agora, em relação às outras partidas, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 3-2, Cruzeiro e Chapecoense ficaram no 0-0 e não foi por falta de chance, porque a Raposa finalizou bastante e chegou a perder até pênalti. Atlético Paranaense venceu o Curitiba por 2-0, Corinthians venceu o América Mineiro por 2-0 também e a Ponte Preta bateu o Santa Cruz por 3-0, afundando mais ainda o time pernambucano. Para a decepção dos torcedores do Peixe, já que o time vencia o Grêmio por 1-0, o tricolor conseguiu o empate e o jogo terminou em 1-1. Nosso representante baiano passou vergonha, estava bem nervoso em campo e perdeu de 1-0 para o Sport. Detalhe que o Vitória perdeu 2 pênaltis. Tinha a chance de conseguir 3 pontos e acabou indo para a zona de rebaixamento nessa rodada. Então, Fluminense e São Paulo se enfrentam daqui a pouco lá no Rio. Palmeiras abre uma boa vantagem de 4 pontos contra o Flamengo, Atlético Mineiro vem terceiro com 56, Santos vem em seguida com 55 e Botafogo e Atlético Paranaense completam G6. O Corinthians em sétimo com 48, Grêmio em oitavo com 47, Fluminense em nono com 46 e o Ponte Preta fecha aí o G10. Do outro lado, Chapecoense com 42, Cruzeiro está em 12º, está mais aliviado, Sport é o 13º com 37, mesma pontuação do Curitiba.
Inter sai da zona e dá as caras no 15º lugar e São Paulo em 16º. O Vitória abre a zona com 35, Figueirense com 32, Santa Cruz com 23 e América Mineiro 21 pontos na lanterninha. Até semana que vem. Muito bem, Paula, muito obrigado trazendo aí os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de eu me despedir, quero mandar aqui um abraço para 2 grandes telespectadores do Esporte UESB. O Luiz do Santa Marta, que assiste sempre ao nosso programa, fez aniversário ontem, e o irmão dele, o Capinal, conhecido como Capinal, fez aniversário na semana passada. Feliz aniversário para os 2. E o Esporte UESB vai chegando ao fim, nós estaremos de volta na próxima segunda-feira falando sobre esporte, e eu continuo na tela da TV UESB, no UESB Notícias, segunda edição. Até a próxima!